Boa noite, meus amigos, tudo bem? Eu estou bem, na graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Olha, a noite está muito fria, 4 graus está marcando o termômetro, mas eu estou aqui. Estou trabalhando na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e sempre levando a minha mensagem até vocês. Hoje a minha mensagem é falando sobre o sofrimento das pessoas, aqueles que sofrem com uma doença, com tantos problemas, né? O pior é a doença. E eles esperam que aquele sofrimento termine, né, com a cura daquela doença e pedem a Deus que aquele sofrimento termine. Então, vejam bem, o sofrimento vai acabar um dia. Todos nós temos o nosso sofrimento, né? As nossas dores, os nossos problemas. Eu tenho, todos nós temos, né? Mas esperamos em Deus que esse sofrimento vai acabar um dia. Tomara que acabe, né? Pois nós temos fé em Deus que um dia esse sofrimento chegará ao fim. Pois é, meus amigos, será que um dia o sofrimento vai acabar? Olha, sim, né? Pois olha, eu diria que sim. Porque a Bíblia diz, nós temos muito que estar focado naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Isto aqui está no Apocalipse, né? 21, 3 a 4. Porque é bom a gente saber, né, disso. Poderemos pensar, confiar que Deus não causa os nossos problemas, né? É claro, Deus não causa os nossos problemas, né? Nossos problemas são nossos, né? Mas nós temos que ter fé em Deus para poder resolver os nossos problemas, né? Então, Deus não causa os nossos problemas, né? Sabemos que seremos consolados por Deus, pois Ele entende o sofrimento que passamos. Devemos ter a esperança de que Deus, né, nos livrará do sofrimento e que vai acabar esse sofrimento, deixando-nos livres dessa tristeza e desse sofrimento, né? Podemos e devemos, né, acreditar no que a Bíblia diz. Sim, pelo menos, né, por 2 motivos, né? Temos 2 motivos que devemos, e sem dúvida, com toda a fé, podemos acreditar no que a Bíblia nos diz. Ela diz assim, né? Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Então Deus não quer que ninguém sofra. Não é por Deus, não é Deus que determina o sofrimento de ninguém. Isso acontece e às vezes a pessoa passa por isso, né? Mas não é Deus que quer. Deus quer o bem das pessoas, não é verdade? Então, pense que Deus pense o quanto que Deus se sentia triste, né? Quando o seu povo estava sendo maltratado lá naquele sofrimento do Egito, né?
quando o povo de Deus estava sofrendo uma barbaridade com aquele sofrimento, né? Durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. Deus também ficou aflito. Tanto é que Deus deu um jeito para que ele saísse do sofrimento, né? Isso é uma prova de que Deus quer que nós também, se estamos com algum problema com o sofrimento, nós possamos sair daquele sofrimento, né? Mas para isso nós temos que ter fé em Deus, rezar bastante e fazer as nossas penitências, né? Pois é, meus amigos, Deus fica indignado, vejam bem, Deus fica indignado quando alguém prejudica os outros, né? Por exemplo, a Bíblia diz que ele odeia mãos que derramam sangue, né? Vejam bem, Deus não gosta de ninguém que derrame o sangue do outro. Matar alguém não pode. Isso aí é uma coisa que não pode um ser humano matar o outro, né? Mas é coisa que acontece, meu Deus do céu, né? Então, vejam bem o que Deus nos diz, né? Ele odeia, né, aqueles que prejudicam os outros. Por exemplo, a Bíblia diz que ele odeia mãos que derramam o sangue dos seus irmãos, de pessoas inocentes, né? Deus se preocupa com cada um de nós. Não somos só nós que conhecemos a nossa própria dor, né? Nosso Deus também conhece. Se alguém de nós estamos com uma dor cruel, né? Tem uma dor de dente, uma dor de estômago, né? Uma dor em nosso corpo. Eu sempre tenho minhas dores, mas eu recorro a meu Deus. Deus sabe que nós estamos com aquela dor e que está nos prejudicando. Ele vem em nosso socorro. É só orar com fé e pedir a Deus que venha nos ajudar, nos tirar aquela dor que tanto está nos importunando. Não é verdade, meus amigos? Então, aí vem também a questão da fé. Nós temos que ter fé em Deus, não é? Com fé em Deus, tudo se resolve, né? Por meio do seu reino, Deus em breve acabará com o sofrimento de cada pessoa. Enquanto isso, Ele, nosso Deus, consola com o seu carinho todos os que sinceramente buscam a Ele. Não é lindo? Se nós buscamos a Deus, se nós estamos felizes, né? Com a nossa consciência tranquila, nós vamos buscar a Deus. E Deus nos consola. Mas nós temos que ir. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é verdade, meus amigos? Isso aqui não é só pela parte de Deus, né? Nós também temos que fazer a nossa parte, né? Porque o reino de Deus em breve acabará com o sofrimento de cada pessoa. E enquanto isso, Ele, o nosso Deus, consola, né? Com carinho todos os que sinceramente buscam a Ele. Não é lindo? Aqui está na Bíblia, né? Deus busca e consola com carinho todos os que sinceramente buscam a Ele, não é? Então é só nós rezar, orar, né? Botar o joelho no chão e ter Deus em nosso coração, que Deus está pronto para nos atender, né?
Então, vejam bem, pois é, meus amigos, né? Eu sempre digo e chamo todos vocês de meus amigos, porque todos são meus amigos, são meus irmãos, não é? Isto é uma mensagem, né? É uma mensagem muito linda sobre a nossa religião. Eu sempre digo que basta nos ter fé, né? Que Deus, o nosso Pai, nos ajudará e nos atenderá. Ter fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não podemos ser igual a Tomé. Não é? Vejam bem, Tomé, que era um discípulo de Jesus Cristo, que estava com Jesus Cristo, que presenciou as curas, os milagres de Jesus Cristo, ele não acreditou. Porque naquele dia que Jesus Cristo apareceu aos apóstolos, né, Tomé não estava junto. Depois ele veio ali e os apóstolos contaram para ele. O nosso mestre, Jesus Cristo, apareceu aqui, não é? Entre nós. Ele ressuscitou. Mas Tomé não acreditou. Ele disse assim, eu só acredito se eu pôr a minha mão ali das chagas de Jesus Cristo, onde ele foi crucificado, onde ele foi pregado na cruz. Aí eu acredito, né? Então vejam bem. Aí Jesus Cristo tornou a aparecer e disse para ele, né? Você vai acreditar agora? Ele falou, eu acredito. Daí Jesus disse, né? Pois é, Tomé, você acreditou porque viu. Felizes que acreditarem que não viram, né? Aqueles que não virão, né? Por exemplo, eu não vi, isso aí aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Mas nós católicos, nós que acreditamos em Jesus Cristo, na nossa religião, continuamos a acreditar sim. E acreditamos sim. E eu acredito sim, né? Que Jesus Cristo ele foi crucificado e era realmente o Filho de Deus, e ele foi crucificado para nos salvar. A partir daquele momento que Jesus Cristo foi crucificado em uma terrível cruz, né? E um terrível madeiro que era somente para aqueles ladrões mais terríveis da região. Nosso Deus foi crucificado por nós, para nos resgatar do pecado, porque senão o mundo estaria perdido. Então vejam bem, nós, né? Você acredita porque viu. Próprio Jesus Cristo disse, felizes os que acreditarem em Jesus Cristo, né? Sem verem. Porque isso passou há mais de 2000 anos atrás, é claro que passou muito tempo. Mas está tudo escrito e que nós devemos acreditar e ter fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre estar, né, em sintonia, rezando, orando, fazendo penitência, para que Deus nos livre de todos os males e nos ajude a levar a nossa vida em frente. Não é, meus amigos? Vamos levar sim. Vamos acreditando sim. Vamos ter Deus em nosso coração para que nós possamos viver bem ao lado dos nossos irmãos. Deus abençoe. E eu vou enfrentar a noite de trabalho, na graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus e de Jesus, e de Nossa Senhora Aparecida. Boa noite.